Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. A ciência busca de forma incessante pela oferta de um tratamento sintomático, mas principalmente modificador para a pessoa portadora de comprometimento cognitivo leve à demência de Alzheimer. Durante quase 20 anos, a evidência científica disponível era direcionada ao uso de inibidores de anticolinesterase, como donepezila, rivastigmina e galantamina, e evidências um pouco menos robustas para memantina. Todos esses medicamentos que apresentam efeitos bastante modestos na melhora da funcionalidade e da cognição. Recentemente, foram aprovados pelo FDA, pela Food and Drug Administration, o órgão regulador americano, 3 medicamentos anticorpos monoclonais anti-amiloide. Um deles, o aducanumab, que por vários motivos, recentemente foi descontinuado e não está mais no mercado. Porém, os outros 2, lecanemab e donanemab, são, na verdade, os primeiros tratamentos disponíveis com ação direta na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Esses medicamentos reduzem de forma estatisticamente significativa a taxa do declínio cognitivo e mantêm a cognição e a funcionalidade do paciente preservadas por um período mais longo do que aqueles que não usam o remédio. Eu sou Salo Buxman, médico geriatra, integrante da Comissão de Inovações em Doenças de Alzheimer e outras demências da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu estou aqui para falar sobre novos tratamentos da doença de Alzheimer com 2 convidados especiais. Em primeiro, a doutora Silene Pinheiro, geriatra, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer e Outras Demências, a ABRAS, e vice-presidente da FEBRAS. E o Dr. Charles Barbosa, geriatra, docente das disciplinas de Geriatria e Semiologia Médica da Universidade Federal do Ceará e também integrante da Comissão de Inovações em Doenças de Alzheimer e Outras Demências da SBGG. Então, a minha primeira pergunta será direcionada para a doutora Silene. Doutora Silene, o lecanemab custa atualmente cerca de $26.500 por ano e o donanemab ao redor de $32.000. A administração desses medicamentos é parenteral e existe necessidade de um acompanhamento com ressonância nuclear magnética do crânio para verificar na imagem o aparecimento de anormalidades relacionadas ao amiloide, ou seja, anormalidades que ocorrem com o uso desses anticorpos monoclonais, que são as áreas. Área E, quando há edema, e área H, quando existem micro ou macro hemorragias. E também exige o uso do PET amiloide, no caso do donanemab, por exemplo, que é para definir o momento de eventual interrupção do tratamento farmacológico quando o amiloide é totalmente depurado do cérebro. Na sua opinião, doutora Silene, existe benefício claro quando levamos em conta o custo e os riscos associados a essas drogas? Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar desse bate-papo tão gostoso aqui entre amigos, um assunto tão intrigante, né? Eu acho que você me fez essa pergunta, Salo, porque nós somos brasileiros, moramos num país que tem uma grande diversidade, uma grande diferença social, né? Desigualdades sociais, um território gigantesco, temos taxas baixíssimas de diagnóstico, de uma realidade que nem mesmo para as medicações que estão aí há mais de 20 anos no mercado, a gente vê esses medicamentos sendo
usados da forma mais correta, aplicada na fase adequada da doença. Muitas das pessoas nem mesmo recebem esse tipo de medicamento. Mas eu acho que essa resposta do que é realmente relevante, do que é realmente significativo, a gente tem que considerar os dados estatísticos que mostram uma redução da evolução, do declínio da doença de Alzheimer, em torno aí de 30% em 18 meses, para o lecanemab, para o donanemab, e que isso, na prática, na realidade, significaria uma redução de 0,45 pontos na escala CDR, né? E que será que isso é suficientemente significativo para justificar um tratamento que demanda uma precisão diagnóstica, com exames de alta complexidade, um custo elevado, como você falou, e um segmento bastante rigoroso. Mas, na minha opinião, Salo, quem tem que determinar isso não é uma sociedade, não é uma associação. Eu acho que a sociedade, a associação, ela tem que trazer a informação para as pessoas e as pessoas poderem fazer seu julgamento, tanto os profissionais como cada vez mais a gente advoga que é o paciente, é a pessoa com demência, é a família dessa pessoa que devem ajudar a tomar essa decisão. Porque se você está fazendo o diagnóstico numa pessoa com comprometimento cognitivo leve, ela tem ainda condições de tomar decisões a esse respeito. Então, na minha opinião, isso tudo tem que ser levado e discutido com muita clareza com o paciente, né, com a pessoa que está vivendo com esse comprometimento cognitivo leve e explicar todos esses prós e contras. Lembrando que tem algumas ocasiões, por exemplo, o lecanemab, em subanálises, mostrou não ter benefícios em mulheres, em negros, asiáticos, pessoas com menos de 65 anos, homozigotos para APOE, aliás, essas pessoas têm um risco maior de área. Então, isso tudo a gente realmente precisa expor para a pessoa que foi diagnosticada e realmente tomar a decisão junto com ela. Se ela tem condições, se ela tem um profissional habilitado, capacitado para acompanhá-la, eu acho que é uma questão que deve ficar, deve ser guiada pelo profissional, mas deve ficar nas mãos do paciente, da família. Eles podem querer esse pouquinho de benefício. Pode ser que nesse período ele esteja vivendo um momento importante da vida dele, que ele queira esperar estar melhor funcionalmente nos próximos 18 meses. A gente não sabe, né? Às vezes um nascimento de um neto, um casamento importante, uma data importante para ele, umas bodas, talvez ele queira estar melhor nessa fase. Então eu acredito que apesar desses números assim não terem a robustez que a gente gostaria, eu acho que a gente deve colocar na mão das pessoas que vivem com a demência para ajudar na tomada de decisão. Excelente, excelente, Helene. Você defende, obviamente, o empoderamento da sociedade e do próprio paciente e seus familiares no sentido de tomar as decisões. Excelente exposição. Agora, uma pergunta para o nosso amigo Dr. Charles. Charles, vamos considerar esses dois medicamentos, o donanemab e o lecanemab. Quais você consideraria, conforme a literatura, as principais diferenças entre esses dois fármacos? E qual deles, se é que é possível haver algum melhor do que o outro,
qual deles poderia ser eleito mais eficaz ou seguro para as pessoas idosas? Olá a todos, eu fico muito feliz de poder participar de uma discussão tão rica, com dois amigos, duas pessoas próximas, Selene e Salo, e uma discussão também interregional, né? A gente tem aqui o Rio de Janeiro, São Paulo, e eu aqui em Fortaleza também conversando sobre um assunto tão relevante. Na verdade, a pergunta diz respeito a essas duas drogas, porque são as duas drogas nas quais o FDA aprovou o lecanemab, Leqembi, em janeiro de 2023, e o donanemab, Kisunla, em julho de 2024. São medicamentos que, na verdade, agem mais ou menos na mesma via fisiopatológica da doença, uma das vias que a gente reconhece, que é a via amiloide, até então entendida como a principal via, mas a gente sabe que existem outras questões fisiopatológicas importantes, e isso já introduz a ideia de que talvez tais drogas não sejam o bastante para tratar adequadamente. Talvez daí essa resposta parcial que a Selene muito bem colocou, não é? Porque nós também temos aí mecanismos relacionados à fosforilação tal, por exemplo, que não são contempladas nos efeitos de tais drogas. Eles têm diferenças pequenas em relação à ação, não é? Sendo que o lecanemab age nos oligômeros da beta-amiloides, além de agir também neutralizar os agregados neurofibrilares, enquanto que o donanemab apenas dos agregados, tá? Mas isso na prática, aparentemente, não traz grandes diferenças. O Salo perguntou de diferença e até já deu a pista, né, perguntando se é possível fazer diferença, e eu não vejo, com os dados que nós temos até o momento, possibilidade de definir diferenças ou se uma é melhor que a outra, até porque quando se analisa os trabalhos relacionados a essas duas drogas, observamos que, número 1, as duas fazem a limpeza do beta-amiloide. Então, a curva de limpeza ela é muito nítida e você consegue realmente retirar. E número 2, ambas têm efeitos semelhantes em relação à evolução da doença, reduzindo em 32%, chegando a 39%, não é? O declínio cognitivo e funcional desses pacientes, porém, os estudos com donanemab e lecanemab foram feitos em populações que têm diferenças que não permitem que nós façamos comparações. Veja, enquanto que no lecanemab nós temos um percentual maior de pessoas com MCI, com comprometimento cognitivo leve, nos estudos até então feitos, no lecanemab, aliás, no donanemab, nós temos mais pacientes com demência leve. E o que faz com que, não é, esses pacientes estejam em momentos diferentes do quadro, não é? Seria uma demência muito leve ou uma demência leve, e isso dificultaria a comparação. Além disso, a Selene também já nos cantou a bola, nós temos em ambos os estudos relacionados às duas drogas um percentual de pacientes brancos muito significativo, que não condiz com a realidade do nosso país, e poderíamos ter, até por diferenças relacionadas à parte racial, também diferenças na ação e também diferenças no que seriam os endpoints relacionados a tais trabalhos. Então, para ter uma ideia, o Trailblazer do donanemab eram 95% de pessoas da raça branca, e enquanto que com o lecanemab, o estudo Clarity, é um pouco mais de 75%. Então, existe a necessidade que se façam estudos também em nosso país ou no nosso continente, para que a gente possa ter, avaliar melhor a ação dessas drogas, e a gente não tem como avaliar diferenças nesse contexto, tá? Ainda comparando as duas drogas, eu lembro que os efeitos adversos
eles têm frequências parecidas nos estudos, mas quanto mais o paciente, quanto maior o estágio do paciente, mais potencialmente ele tem efeitos colaterais. Daí essas drogas não estarem indicadas para pacientes em estágios moderados e avançados da doença de Alzheimer, e sim aqueles com estágio leve, ou eu chamaria de muito leve, mas vamos chamar de comprometimento cognitivo leve relacionado à doença de Alzheimer. Os efeitos colaterais, né, as áreas que são as anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide, chegam a 24% nos estudos, o que é bastante significativo. E os pacientes, eles têm que ter muito claro, né, antes de se começar tais medicamentos, que potencialmente podem ocorrer complicações, e complicações significativas, notoriamente quando a gente está diante de uma anormalidade de imagem relacionada ao amiloide hemorrágica. A gente pode ter hemorragias intracranianas, geralmente pequenas, mas pode ser de maior monta, e isso pode trazer um problema maior. Então, respondendo à pergunta, não, a gente não pode comparar, e a gente entende que ambos os medicamentos podem potencialmente trazer benefícios para pacientes com CCL por doença de Alzheimer e com doença de Alzheimer leve. Perfeitamente, Charles. É muito boa essa observação. Eu acho que apenas quando tivermos assim, estudos de aplicação das drogas no mundo real, nós vamos ter uma ideia mais fidedigna dessa relação de risco-benefício, porque no momento, com os estudos randomizados como são feitos, se você for observar, a taxa de exclusão de pacientes é enorme. Então, ele está longe, esses remédios estão longe de serem uma panaceia para qualquer paciente portador de doença de Alzheimer. Isso ainda tem que ser muito bem estabelecido, principalmente pelos médicos mais responsáveis, que têm que passar uma informação mais objetiva e mais realista para os familiares. Muito bem. Eu peço agora, então, que os dois colegas respondam de uma forma objetiva as seguintes questões, para que dê tempo depois de a gente discutir o último item, que são as seguintes. Seguinte pergunta para a doutora Selene. Embora o resultado do tratamento quanto à remoção das placas amiloide seja expressivo, no caso do lecanemab, o tratamento necessita ser realizado por tempo indeterminado, até o momento, pelo menos essa é a orientação, por causa da formação de novas placas amiloides depois da suspensão do remédio. Já no caso do donanemab, embora seja recomendada a prescrição até 18 meses, conforme a depuração do beta-amiloide, não há certeza se o mesmo fenômeno de formação de novas placas pode ou não ocorrer. Ou seja, os estudos com donanemab mostram que após a depuração total de beta-amiloide do cérebro, não houve necessidade de retornar o medicamento, e que prazo será esse, ainda temos que definir. Por causa disso, os nossos pacientes terão que ser tratados por tempo indeterminado até a fase avançada, por exemplo, no caso do lecanemab. Que riscos você acha, Selene, que poderiam estar associados ao uso a longo prazo dessas drogas? Na verdade, Salo, eu acho que é o tempo que vai nos dizer a resposta dessa sua pergunta, que eu acho que é o questionamento de todos nós, né? A gente ainda não tem dados robustos assim para afirmar esses riscos e benefícios. Quando a gente fala de tamanho de efeito, a gente está falando desses estudos, foram feitos em 18 meses, e a gente imagina que pode ser que mais adiante
com a continuidade do tratamento, esse efeito pudesse ser cumulativo ou interrompendo o tratamento, mas ao longo do tempo esse efeito pudesse ser sustentado. Mas isso a gente ainda não sabe, né? Recentemente, esse estudo parece que ainda nem foi publicado, foi exposto num congresso de pesquisadores na Espanha, a extensão open label do Clarity AD. E mostrou que as pessoas que estavam usando lecanemab com 36 meses, durante 36 meses, aqueles que iniciaram o tratamento nas fases mais precoces, eles tiveram um efeito bastante significativo, também para aqueles que começaram um pouco mais tardiamente, mas numa proporção um pouco menor. Mas esse estudo ainda não foi publicado, então a gente não tem muito como avaliar ao certo. Em termos de risco, a gente sabe que o maior risco de ARIA é nos 3 primeiros meses das infusões. Então, pode ser que com o passar do tempo, esse risco venha declinando também, venha caindo. Mas a gente ainda não sabe isso ao certo. E a gente tem que pensar que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, de longa duração. Então, pode ser que esse prazo seja curto, pode ser que tenha benefício de fazer por um tempo mais prolongado, mas eu acho que o tempo ainda vai nos dizer. Você tem algum parecer, ou Charles, alguma opinião diferente? Veja, minha amiga, eu compartilho da sua opinião. Acho que, na verdade, os dados ainda são insuficientes também para falar sobre o tempo de tratamento. Não existem estudos por um tempo mais avançado, não é? Por anos de terapia, são terapias novas. E eu costumo dizer que esse atraso de temporal que a gente tem para que essas drogas acabem chegando no nosso país, nesse caso, vão ser bem interessantes, porque a gente vai ter dados de vida real de pelo menos 2 anos quando essas drogas aqui chegarem, não é? Chegarem de fato no mercado. E isso vai fazer com que a gente possa ter, digamos, impressões mais adequadas sobre esse assunto. Qual tempo, se há necessidade de fazer doses de manutenção ou não, não é? Agora, ressalto, não é uma droga modificadora de doença, mas não é uma droga curativa. A doença permanece, ou seja, aquele neurônio está doente. O depósito amiloide vai acontecer no momento em que se parar o medicamento. Então, a gente ainda espera que apareçam medicamentos que, de fato, possam trazer o benefício maior que a gente mais busca, que é a cura. Eu tenho escutado de alguns, né? Encontramos a cura, tenho visto em entrevistas a cura do Alzheimer, na verdade, não, né? A gente tem que pôr aí um ponto bem, os 2 pés no chão e entender que a gente está diante de uma droga potencialmente modificadora, mas está longe de ser curativa. Perfeito, Charles. Não deixa de ser um alento para quem está mais de 20 anos com os mesmos inibidores de acetilcolinesterase, com os efeitos modestíssimos que, infelizmente, a gente sabe que eles têm, né? Mas muitos estudos ainda vão ter que ocorrer e, como você falou, provavelmente, quando a droga chegar ao Brasil, talvez nós já tenhamos uns primeiros resultados dos estudos feitos com o uso pré-clínico da doença, né? Que seria o grande pulo do gato, você evitar a deposição de amiloide, não deixar acontecer para depois remover. Enfim, o futuro vai nos reservar muitas surpresas, acredito que muito boas. Agora, eu tenho uma outra pergunta para você mesmo, Charles. E a pergunta é a seguinte: nós sabemos que o lecanemab ele está aprovado em países como Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, mas a agência europeia
não autorizou a comercialização desses anticorpos anti-amiloide. E o Reino Unido autorizou a NHS, ou seja, o sistema público equivalente ao nosso SUS, ele não vai disponibilizar o tratamento para a população, quer dizer, o tratamento vai estar disponível para quem quiser arcar com o custo. Então, levando em consideração todos esses custos para o diagnóstico, por meio de biomarcadores, a necessidade de neuroimagem para monitorar os efeitos adversos, considerando que a administração é endovenosa e sabendo qual é o nosso contexto, Brasil, ou seja, um país em que 80% dos pacientes não recebem o diagnóstico de demência e onde a maioria dos diagnósticos já ocorre em fase moderada e avançada, eu gostaria que você respondesse o seguinte: nesse cenário, você acha possível a incorporação das terapias anti-amiloides que nós descrevemos agora, nos próximos anos, pelo SUS e pelos planos de saúde privados? E qual seria, na sua opinião, o melhor caminho para essa incorporação? Meu caro amigo, é uma situação muito delicada porque os custos, eles não dizem respeito só ao medicamento, mas tudo que está ao redor dele, né? As ressonâncias seriadas, os marcadores que não estão tão disponíveis, né? A gente vê um movimento para surgimento dos marcadores plasmáticos que ainda não são a realidade do nosso país. É importante também a gente ressaltar isso, até porque a gente percebe alguns locais oferecendo marcadores plasmáticos de uma forma errônea, não é? E até mesmo muito voltadas para o mercado, né? Para pacientes assintomáticos, por exemplo, que não faz sentido. E o custo, o objetivo de tais marcadores plasmáticos seria reduzir o custo, e a gente percebe no Brasil custos elevadíssimos relacionados a tais exames. Então a gente teria que fazer, na verdade, teria que ter uma estrutura que nós não temos, não é? Até mesmo os exames de imagem, a maior parte dos nossos brasileiros não tem acesso à ressonância magnética, por exemplo, que seria um exame fundamental para acompanhar as potenciais complicações. Você fala de subdiagnóstico, então o subdiagnóstico dos MCIs e das demências leves é ainda maior, porque nós não temos profissionais também na nossa rede pública, no nosso atendimento primário, aptos a fazer esse diagnóstico. Então, a gente não está fazendo o dever de casa já no começo, no diagnóstico, né? E isso também tende a dificultar muito a colocação de tais medicamentos no contexto do SUS. E eu, francamente, não acho que o benefício que a gente tem percebido de tais medicamentos nessa condição justificaria um custo tão elevado e uma mudança tão importante, uma mudança tão expressiva do nosso sistema de saúde para contemplar a quantidade de pacientes que poderiam estar, nos quais poderia estar indicado. Além disso, Saulo, é importante saber que acaba sendo uma doença nesse contexto de grandes centros, não é? Para se fazer esse tipo de tratamento, porque eu vou precisar não só da ressonância, mas preciso do neuroradiologista, eu vou precisar dos marcadores disponíveis, eu vou precisar de uma neuropsicóloga, eu vou precisar de médicos, geriatras, neurologistas, neuropsiquiatras especializados, porque a gente sabe que nem todo mundo tem digamos, conhecimento suficiente, mesmo nessas especialidades, para compreender e para compreender as nuances relacionadas a esse tratamento. Então, a gente teria que ter também uma avaliação da apolipoproteína E, porque esses pacientes potencialmente complicam mais. Então, são muitas questões que nós ainda não temos, que não há disponibilidade, seriam muitas mudanças para que ocorressem. Eu fico temeroso em relação à judicialização excessiva
de situações assim, e às vezes não é, as decisões sejam feitas por pessoas que não compreendem, de fato, os potenciais riscos e benefícios do tratamento. Fico muito temeroso também em relação a isso. Perfeitamente, Charles. Então, eu concordo com a sua colocação e acho que passa a ser um papel primordial da nossa sociedade de geriatria e de outras sociedades também, se posicionarem de uma forma muito firme, de uma forma muito nítida sobre a real indicação dos anticorpos antiamiloides, para que isso não se torne um oba-oba de prescrições, como nós já vimos acontecer com várias outras drogas lançadas para várias outras doenças, e que isso seja realmente um trabalho sério de determinar quais pacientes são efetivamente candidatos e estabelecer o custo-benefício desses tratamentos de forma inequívoca. Só uma coisinha que eu queria acrescentar, desculpa, Salo, da mesma forma que o Charles falou a respeito de que os estudos foram feitos em populações predominantemente caucasianas, a gente tem que lembrar também que os pontos de corte para esses biomarcadores também, em geral, são feitas em populações caucasianas. E eu ouvi um pesquisador do Rio Grande do Sul dizendo que lá no Rio Grande do Sul, na população deles, os pontos de corte são diferentes. Um local que tem bastante população caucasiana ainda não é igual ao cenário estadunidense, o cenário europeu. Muito bem colocado, Selene. Realmente tem sido feito esse trabalho importante lá no Rio Grande do Sul, tentando estabelecer pontos de corte para a população brasileira. E aqui no Rio de Janeiro também nós já estamos quase em vias de publicar um estudo sobre pontos de corte da Petal 217 na população brasileira. Então, mais uma vez, isso mostra a importância de validar todos esses achados, todas essas conclusões do hemisfério norte para o nosso continente, para o nosso país. Bom, agora nosso bate-papo, infelizmente, está chegando ao fim e eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois colegas e eu queria pedir para responder muito objetivamente, porque esse assunto, na verdade, é um mundo. Então, em primeiro lugar, a resposta da doutora Selene e depois a resposta do doutor Charles. De forma objetiva, por favor, e seria o seguinte: quais as perspectivas futuras de tratamentos da doença de Alzheimer? Para qual direção a ciência tem se encaminhado? Em primeiro lugar, doutora Selene. Eu acho que a ciência tem nos guiado aí para um caminho de terapias sob medida, cada vez mais baseado em biomarcadores, né, guiado por testes genéticos. Então, se tem a ApoE4, se não tem o alelo, homozigoto, heterozigoto. São terapias que vão ser acompanhadas longitudinalmente, iniciadas o mais cedo possível, de preferência, às vezes, como já foi dito aqui, até antes mesmo do início de sintomas, né? E que englobaria vários processos neuropatológicos, não só o processo da cascata amiloide, que corresponderia aí coisa de 30% a 40% dessa questão do declínio cognitivo, mas também englobando ainda receptores de neurotransmissores, a inflamação, que é muito promissora, a questão da plasticidade sináptica. Então, acho que todos esses processos eles devem ser incluídos e provavelmente nós teremos uma terapêutica de associações, né, e de englobar os vários processos que estão acontecendo aí nessas pessoas que estão desenvolvendo esse quadro neurodegenerativo. Perfeito. Charles?
Bem, corroboro as informações que a Selene traz, né, e trago assim, uma grande novidade relacionada à doença de Alzheimer e ao seu tratamento, que são os dados relacionados aos fatores de risco da Lancet Commission de 2024. Então, o tratamento tendo como alvo os fatores de risco modificáveis, inflamação, sistema cardiovascular, né, dislipidemia, distúrbios de sono, hipertensão, diabetes, declínio auditivo, declínio visual, a depressão, o tabagismo, dentre outras questões, sem dúvida, né? Se a gente fizer o nosso dever de casa nesse aspecto, a gente tende a reduzir, potencialmente na América Latina isso chega a 55% de redução do risco. Então, a nível de saúde pública, eu acho que seria o grande boom terapêutico. Lembro dos oligonucleotídeos antisense, não é? Que são RNA, são medicamentos feitos por via licórica, não é? E que você tem você evita a formação de RNA mensageiro relacionados à produção de tal, e isso tem sido algo promissor também. Inclusive, foi discussão de uma plenária do Congresso Internacional de Doença de Alzheimer, que aconteceu nos Estados Unidos, o tratamento de anticorpos contra a ApoE também, não é, como a gama-secretase, os inibidores da BAS, que já entraram na época, mas que tiveram muito efeito colateral e pouco efeito, mas que agora estão trazendo novamente. Outras terapias anti-tal, o exercício físico vem crescendo cada vez mais, e é muito importante que a gente coloque isso na nossa prescrição, observando também o pipeline relacionado ao tratamento da doença de Alzheimer. É significativo a quantidade de medicamentos potencialmente modificadores. São poucos os medicamentos hoje que estão sendo testados como sintomáticos, mas a grande parte da pizza, tanto das drogas em fase 3 e principalmente das drogas em fase 2, são potencialmente drogas modificadoras. Então, isso que está se buscando. E a gente espera, em outro momento, que a gente está discutindo aspectos ainda mais relevantes, porque não é uma doença de um mecanismo só. Hoje a gente está falando do amiloide, mas eu entendo que, como acontece hoje já no diabetes, por exemplo, o Alzheimer vai ser uma doença tratada em vários sítios, em várias cadeias relacionadas à sua fisiopatologia. Daí, certamente, eu acredito que a gente vai ter resultados mais relevantes. Perfeito, Selene, Charles. Realmente é uma doença multifatorial, realmente, além do amiloide, precisa ser contemplado o tratamento do acúmulo da tal, precisa ser contemplado o aspecto da neuroinflamação e, de fato, a redução desses fatores de risco como medida de saúde pública é a melhor possível, é a melhor opção possível, mesmo porque nós, os geriatras, estamos sempre fazendo isso, afinal de contas. Essas medidas de redução de risco estão perfeitamente alinhadas com aquilo que a gente faz em termos de promoção de saúde para os nossos pacientes. Então, é exatamente o trabalho que nós sempre fizemos, de forma que eu agradeço muito a participação de dois colegas brilhantes, de uma conversa fantástica, que está chegando ao fim, infelizmente. A doutora Selene Pinheiro, doutor Charles Barbosa. Eu espero que essa conversa tenha sido muito enriquecedora para os nossos ouvintes. Ouvintes esses aos quais a gente agradece muito pela audiência. E continuem acompanhando a programação do SBGG Cast. Obrigado. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.